Olá, esse é a apresentação do meu pitch para finalização da minha pós em jornalismo online no Descomplica. E o título do meu projeto é Sem Briefing, um podcast sem filtro. Qual é o problema que eu enxerguei para poder criar esse podcast? A internet ela faz com que as informações sejam disseminadas muito mais rápidas do que o usual. E principalmente com a era das redes sociais, isso gera um alcance muito maior para a divulgação de fake news. Então, muitos canais de notícias acabam divulgando fake news e alguns outros canais que nem são mesmo de notícias acabam se apropriando de fake news para poder gerar um engajamento, de repente, na rede social. E isso faz com que informações falsas sejam divulgadas através do WhatsApp, do Facebook, Instagram. Todas as redes sociais acabam sofrendo com esse problema e, além disso, a nossa sociedade é quem mais sai prejudicada. Portanto, esse podcast ele tem um público-alvo para adolescentes e jovens adultos de 16 a 26 anos, porque é o público do nosso futuro, né? O nosso futuro está na mão desses adolescentes e desses jovens adultos. E o que eu percebi durante o estudo é que a maioria dessas informações falsas vem de adolescentes que acabam não checando muito bem a informação de onde vem, não tem muito essa noção. Então, o podcast ele tem esse apelativo para esse público, para poder educá-los de uma forma com que eles tenham uma visão crítica, para poder, de fato, definir quais são os ideais a serem seguidos, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Qual é a proposta desse projeto? Desenvolver um podcast que tenha como principal objetivo desmistificar fake news. Então é para criar uma rede de fact-checking que alcance o público jovem e que tenha uma linguagem descontraída para que eles tenham interesse em ouvir esse podcast, né, assisti-lo, e também com que eles entendam o problema por trás da fake news e entendam também como que a gente pode acabar com esse mal da desinformação. Como que a gente pode disseminar informações que sejam verdadeiras, porque quando a gente dissemina uma fake news, isso vira uma bola de neve gigante. E nós, jornalistas, sofremos muito com isso, porque nós temos todo um trabalho de apurar informações, ir atrás de uma fonte para ter 100% de certeza do que a gente está falando. Porém, nessa era das redes sociais, muitas coisas acabam surgindo rápido demais e muitos canais se aproveitam disso para não checar e simplesmente dar um headline falso para que isso gere mais visualização, mais engajamento, e isso não é algo bacana. Então, a proposta desse podcast é, com uma linguagem atrativa para os jovens, desmistificar as fake news. O projeto em si tem o nome de Sem Briefing, é uma brincadeira, né? E a periodicidade dele seria 2 vezes na semana através da plataforma no YouTube, que é o local que mais tem crescido podcast. O episódio piloto seria um compilado das principais notícias daquela semana, trazendo para discussão o que realmente é verdadeiro. E o primeiro convidado será um jornalista especialista em dados digitais para abordar também os cuidados que devemos ter na era das redes sociais. Então, além do episódio falar sobre as notícias da semana e tentar desmistificar o que é fake news, o que é verdade, porque às vezes uma notícia sai com partes verdadeiras e partes manipuladas. Então, o podcast ele seria para discutir realmente o que é verdade e o que é mentira. Mas, além disso, a gente também quer criar uma conscientização. Então, com esse especialista de dados digitais, nós podemos ensinar esses cuidados que é necessário ter nas redes sociais. Apesar de ser um ambiente extremamente benéfico para muitas coisas, ele também é um ambiente muito perigoso por conta da velocidade das informações. As considerações finais do meu projeto. O Sem Brief ele é um projeto desenvolvido para a era digital com o intuito de alcançar jovens, e além disso, é um projeto que também
visa incentivar o senso crítico de cada indivíduo, porque isso é algo que nós temos perdido conforme os anos vão passando e as gerações vão mudando. Então, a gente precisa de um senso crítico, de um olhar mais crítico para a sociedade, para tudo que engloba nela, para podermos, de fato, decidir o nosso futuro, mudar coisas que estão erradas e ter realmente esse cuidado com as novas gerações, para que elas tenham esse olhar crítico e que elas entendam o problema que é a desinformação e o quanto a informação salva. Esse foi o meu projeto. Muito obrigada a todos.